Meu nome é Meneghetti Júnior, sou músico, nasci na capital de São Paulo. Hoje sou baixista, mas comecei como todo adolescente ali, geralmente aprendendo a tocar violão com a galera da escola, ouvindo muito rock and roll, muito metal. E com o passar dos anos fui aprendendo algumas coisas, aprendendo uns acordes, aprendendo algumas músicas, aí comecei a tocar na igreja. Como tinha muitos guitarristas, aí eu acabei tocando baixo para poder sempre estar ali também na gig, fazendo um som, porque senão eu tinha que ficar na filinha de espera. E aí acabei tornando o verdadeiro guitarrista frustrado hoje, muito feliz, porque depois que eu conheci o instrumento, eu acabei me apaixonando pelo contrabaixo, eu tenho a mesma paixão pelo baixo, é que eu tenho pra guitarra. E eu lembro que 2012 foi o ano que realmente eu ingressei e fiquei tocando na noite com muita frequência. E de lá pra cá, venho trabalhando com música, também tendo trabalhos paralelos, dependendo da situação. Bom, eu sempre tive o perfil de gostar assim, de reunir as pessoas, de estar junto com as pessoas, isso desde muito tempo atrás, com família, com primo, com festa. Algum show, sempre fiz questão de ligar, vai ter show de não sei quem, chamar um monte de gente pra ir. Sempre gostei de fomentar uma bagunça. Mas depois que eu comecei a tocar na noite, eu comecei a ter mais contato com músicos, né? Então isso ocasionou de eu estar sempre nesse assunto falando sobre música instrumental, sobre jazz, outros tipos de música, samba, funk, axé, enfim, todos os gêneros, né? Então acabou ocasionando esses encontros de bate-papo que geralmente a gente ia tocar, né, na noite. Quando saía a gente estava comentando alguma coisa de um som de alguém, ou de algum CD, algum álbum, né, de algum artista. E esses assuntos começaram a brotar direto devido ao convívio com músicos, e isso foi me dando aquela ideia de falar, pô, mano, vamos em tal lugar ver tal coisa, vai ter um show em tal lugar, ou vai ter uma apresentação X, assim, e comecei como sempre foi do meu perfil, querer agitar as pessoas para ir para algum lugar, curtir um som. Mas a gente toda vez que quer ver algum show, alguma apresentação, ela não acontece, de fato, nas regiões extremas, nas regiões periféricas. Ela acontece geralmente no centro de São Paulo, ou nas redondezas do centro de São Paulo. Então eu comecei a sempre questionar, bem que podia ter, a gente, tá voltando para casa e tem um barzinho que a gente pode parar e ouvir alguma música, ouvir algum som que nos agrade mais, né? Que é voltado mais para esse lance da arte, não sim só apenas pelo entretenimento, né? E é assim que surgiu as primeiras ideias do Play Jazz. Ela estava só na minha cabeça e eu pensando, por que não acontecer isso nas regiões onde a gente mora, nas regiões fora da capital. Não é necessário ter que ir na região central ou na região mais rica de São Paulo para a gente poder ver um som. Esse som pode acontecer em qualquer lugar. Essa foi a ideia que começou a ter na minha cabeça. E organizei um aniversário meu, né? E aí eu sempre, como sempre, convidando de A a Z, falei para todo mundo ir lá pro dia do meu aniversário, e foi numa segunda-feira. E aí apareceu um monte de músicos, um monte de amigos, familiares, tudo. O bar lotou, né? Eu lembro que eu montei bateria, coloquei um baixo, coloquei um piano, só acho que guitarra que não, mas tinha um baixo lá disponível, tinha uma bateria, tinha um palco já preparado, e os amigos músicos chegavam e falavam, mano, vai lá tocar, e os caras, toca o quê? Eu falei, toca o que você quiser, mano, toque algo que você goste. E eu posso não gostar, mas se você gosta, você tá aqui, você é meu amigo, e vamos todo mundo confraternizar, vamos todo mundo se divertir. Nesse mesmo momento o Chimba chegou, e logo junto com o Chimba chegaram também um grande amigo meu, que foi um cara que começou a me ensinar a tocar de fato violão, assim, me ensinar mesmo, né, dando aula, que foi o Rogerinho, né, Rogério Ramos. E aí eles chegaram, quando eu olhei assim, eu falei, putz, mano, até agora rolou de tudo. Rolou samba, rolou rock, tinha rolado sertanejo, putz, rolou vários estilos de músicas. E aí eu falei, não rolou um som instrumental, não rolou um jazz, né? E aí quando eles chegaram, eu na hora chamei, corri, falei, meu, assim que eles acabarem essa música aí, vocês vão lá tocar, toca um jazz pra gente. Os caras, não, a galera tá ouvindo, eu tô falando, não, bicho, a galera tá ouvindo de tudo. E aí rolou um som instrumental também, mas foi rolando tudo misturado, e aí ficou aquela noite super agradável. Daí, nesse dia, no final de tudo, eu falei, meu, por que não a gente não ter
um encontro desse, nem que seja uma vez por mês, pra gente vir se encontrar e fazer esse som, todo mundo tocar o que quer, tá afim, e bater papo sobre som. E tudo isso foi em maio de 2016, que foi quando teve meu aniversário. No mês seguinte foi quando aconteceu o primeiro Play Jazz. Nessa época, eu já estava vivendo de música e, em paralelo, eu tinha montado um gig, uma banda, né? Que era eu, o Rogério, o meu primeiro professor lá de violão, eu, o Rogério, o Jaime, saxofone, Jaime Saraiva, e o Raoni, bateria. E a gente tinha montado esse grupo, a gente se encontrava uma vez por semana no estúdio, simplesmente para tocar. E o repertório era voltado para música instrumental, não apenas jazz, mas estava muito ligado ao jazz, mas para música instrumental de modo geral. E esse grupo já estava vindo até antes, né, desse meu aniversário e tudo, e aí eu falei, pô, mano, então vamos em junho. Falei assim, pô, mês que vem vamos armar um lugar, um bar, eu vou arrumar um bar pra gente chegar lá, tocar, e depois a gente fica batendo papo e conversando sobre o que a gente gosta, né? E foi muito engraçado que aí, tipo, eu fui armando isso, tentei arrumar um bar, tal, consegui e tal. Quando tava quase tudo já encaminhado, aí eu falei, pô, seria legal se tivessem duas atrações, né? A princípio ia ser o quarteto que eu tinha para estudo e um outro quarteto que era o quarteto ímpar, que os integrantes eram também o Raoni, o baterista, Júnior Oliveira, a Bia e o Adriano Boni, que é o Boni que tá sempre aqui comigo, nas edições do Play Jazz, sempre dando um apoio. E eu convidei eles para fazer esse movimento, que inicialmente o nome era Vem Pro Play. O nome do Play Jazz iniciou com Vem Pro Play. E aí eu falei, pô, vamos fazer isso, todo mundo topou, só que quando foi marcar a data e tudo, aí eu tive uma grande ideia de tirar o meu quarteto de cena e chamei o trio 3 de paus, que é no caso que o Chimba é o baixista desse trio, né, que era o Bruno Alves no piano, Douglas Las Casas na bateria e o Chimba, o Chama, no contrabaixo. Aí eu liguei pro Chimba, falei que eu tava com uma ideia de fazer esse projeto, tal. Eu lembro que foi bem confuso, que ele falou, mas como assim? Eu também não expliquei, aquela coisa afobação de querer fazer alguma coisa. Eu falei, pô, mano, a gente quer fazer um point pra reunir os músicos, pra reunir a galera, pra ouvir um som, sair desse lance de que a gente tem que ouvir tudo que a televisão mostra, né? Então é esse lance, pra gente fazer remar contra a maré mesmo. Vamos lá e ouvir um som e se divertir, bater papo. E aí eu lembro que ele falou, vou ver com os caras se eles podem essa data e tal. Então, enfim, acabou dando tudo certo. E eles aceitaram, então a primeira atração foi o 3 de paus e teve a abertura do Quarteto Ímpar. Até quem me lembrou recentemente foi o Boni dizendo que eu fui muito pilantra de ter tirado o meu quarteto de cena e deixei ele lá pra tocar junto lá com a galera do 3 de paus. E assim foi a primeira edição. Foi tipo assim, tudo novo, e eu falei, pô, mas eu tenho que estar lá organizando e tal. Então aí a primeira edição foi nesse susto. E o mais legal de tudo foi no bar, foi no Antonieta, que fica ali no Largo do Tabuão. E por incrível que pareça, a primeira noite assim foi tipo, como diz, né, foi sucesso, né? Porque estourou, um monte de gente foi lá assistir. Teve gente que ficou sabendo que falou, pô, vai ter música instrumental, vai estar lá o Chico, vai estar o Douglas, vai estar o Bruno. E a galera, pô, vai rolar esse som, né, instrumental aqui no Tabuão e tal. Foi alguns amigos que nunca tinham ouvido música instrumental, nunca tinham ouvido jazz. Então, foi bem marcante porque, assim, foi um sucesso. Eu lembro que o dono do bar, o Vaguinho, na época, ainda chegou pra mim e falou assim, pô, mano, eu não gosto desse som, mas, bicho, tá legal pra caramba aqui, mano. A galera tá gostando pra caramba, mano. Quando vai ser a próxima data? E aí, começou assim, então. Foi muito gratificante ter feito essa primeira edição. Foi o Vem Pro Play, o primeiro, em junho de 2016. Uma coisa que é interessante assim, de lembrar, na primeira eu estava empolgado em fazer, não, a gente tem que fazer um movimento assim, um point, reunir os músicos, reunir os artistas e tal. Só que rolou a primeira edição e foi muito bom, mas depois começou a bater aquele medo, peraí, mano, e agora? Como que eu vou fazer a próxima? Quando vai ser? Quem vai ser? Quem eu vou chamar?
E hoje é muito fácil, assim, tipo, eu de repente querer fazer uma edição em algum lugar, combinar, ligar para os músicos, mas naquela época, o contato que eu tinha com a galera dessa cena instrumental, os artistas, eu conhecia bastante gente, eu sabia quem eles eram, mas eles não sabiam quem eu era. Então, na verdade, eu não tinha um contato das pessoas, eu sabia quem eles eram porque eu admirava o trabalho de vários artistas, mas não tinha contato com eles. Então começou na época, eu comecei a me assustar, porque eu falei, caramba, como que eu vou fazer pra falar? Então assim, pra quem que eu vou ligar? O primeiro, quando eu falei com o Chimba, foi fácil, porque eu já tinha sido aluno do Chimba e já tinha visto vários shows do Chimba e tal, e eu tinha um contato com ele, eu tinha uma amizade já com ele, então acabou se tornando isso muito mais fácil. Mas depois eu fui querendo convidar outras pessoas, e eu não tinha um contato para falar quem eu era. A pessoa falava, eu quero fazer um negócio, eu não sabia nem se a pessoa, como ela iria me receber. Hoje eu tenho um contato com diversos músicos, diversos artistas. E o mais legal de tudo, acabou tendo um leque muito grande de músicos, parceiros, que apoiaram totalmente o projeto. E pessoas que eu nunca imaginava estarem presentes já tocaram no projeto. Pessoas assim que eu admirava desde sempre, pessoas que eu seguia vendo revista, né? Revista de guitarristas, revistas de músico que tinham, pessoas que eu via na TV, e muitos deles já tocaram no Play Jazz, e assim, foi uma honra, uma felicidade enorme, né? Tinha músicos que eu conhecia só de encarte de álbum que ele tinha gravado no CD de algum outro artista, de algum cantor, ou até mesmo da própria música instrumental, né? Muitos deles hoje faz parte do projeto e apoiam, assim, 100%. Então isso, assim, é muito gratificante, né? E o mais legal é que cada vez vai se ampliando, porque antes eu ficava desesperado sabendo quem eu vou tentar chamar pro próximo, né? Porque eu gostaria que tivesse essa rotatividade para as pessoas conhecer o todo, porque muitas vezes o som de um agrada a determinadas pessoas, ou o outro agrada, e ter esse leque essa vasta diversidade dentro da música instrumental mesmo, né? Hoje a situação mudou bastante, porque eu tenho a preocupação agora de saber quem eu vou colocar na próxima edição, porque tem uma galera esperando para poder tocar, e agora eu fico naquela saia justa, porque para dizer quem toca ou quem não toca, né? Então agora meu problema é outro, não é conseguir chamar as pessoas, e sim conseguir datas para colocar todas as pessoas para tocarem. Então a mudança que teve da primeira para atualmente, né, para a edição que estamos agora, conseguir fazer com que todos os artistas que queiram participar tocar no projeto. Então, que é a minha dificuldade hoje, devido à questão de data, somente questão de agenda. Então, isso aí foi uma coisa que mudou drasticamente, né? Então, tem muitos músicos, muitos artistas apoiadores do projeto, e isso aí não é uma coisa assim que aconteceu do dia pra noite, né? Então, foi mais de 5 anos aí na luta desse projeto. Pra mim, vai parecer clichê, eu sempre falo que toda edição é uma edição especial, né? E realmente né? Porque já tiveram várias vezes que eu fui pro dia do show, ou pro dia do evento, e muitas vezes eu não estava nem afim de estar lá, eu simplesmente queria estar em casa, né? E todas as vezes, independente da situação, eu me lembro que quando eu volto para casa depois que o som aconteceu, eu volto diferente, eu volto com uma vontade de falar, putz, não, tem que continuar, é isso aí. Então, assim, pra mim todas as edições são muito especiais, bicho, e não é fazendo média, não, porque realmente tem algo transformador que acontece durante o som. Mas se for para falar de algo em especial, eu vou falar sobre os festivais que foram realizados, porque o festival tem uma pequena diferença, né? Uma coisa é fazer uma edição com uma atração ou 2 atrações, outra coisa é fazer um festival com várias atrações no mesmo dia, por uma carga horária maior. Isso acaba se tornando especial pelo fato que é diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? Todos os meses. Então teve o primeiro festival que foi feito na praça do Taboão, Nicola Vevilecchio. Nós tivemos 9 atrações, começou
por volta de 1, 2 horas da tarde e foi até as 11 horas da noite. Uma cena que me veio agora na cabeça, eu lembro que chegou o carro de polícia lá, falando, vocês não podem terminar fora, que senão vai ter uma reclamação, tal, porque eu pedi autorização para a prefeitura para realizar o evento. E eles falaram, olha, a gente leu aqui, vocês só podem tocar até as 11 horas. E faltava acho que 3 ou 4 minutos, coisa assim. Ele acabou de falar, eu falei, não, fica tranquilo. Quando ele terminou de falar, antes de eu chegar no palco para falar que tinha que ser a última música, realmente aquela era a última música, os caras acabaram faltando 1 minuto para as 11, assim, foi muito bacana esse negócio que o cara olhou para mim e falou, pô, mano, você foi preciso aí no horário. Eu falei que ia acabar 11 horas, né, e acabou. Esse aconteceu em 2017, em maio de 2017, primeiro festival. Depois, em novembro de 2018, no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, que foi um feriado, aí aconteceu o segundo festival, que foi na Adega, também começou à tarde, mas aí foi um pouco mais tarde, começou umas 4, 5 horas da tarde e foi até uma meia-noite, foi de frente à Adega do Baguinho. A Adega do Baguinho é um dos lugares onde acontece o Play Jazz. O pessoal da Adega sempre muito, muito assim, entusiasmado para fomentar esse mundo artístico, esse mundo da música. Eles me ajudaram lá, a gente foi atrás, montamos um palco, colocamos um som, tem esses registros de áudio e vídeo no YouTube, você também pode conferir. E esse foi também uma data muito marcante. Também teve um outro festival, que foi um festival que eu fiz durante a pandemia. Quis fazer um festival de duetos. Foi o dia inteiro, a gente começou a captar às 2 horas da tarde e acabou mais ou menos uma meia-noite, 1 hora da manhã. Então teve esses 3 festivais que eu considero que foi muito marcante durante toda essa trajetória. Eu sempre fui muito ligado, sempre ouvi vários estilos musicais, né? Mas na minha adolescência e ficando mais velho, eu ouvi muito rock, né? E depois eu comecei a conhecer também o lado instrumental, mas eu sempre através de algum guitarrista, né? Como grandes nomes, Satriani, Steve Vai, entre outros. Eu lembro muito bem desses, assim, que eu ouvia bastante. Mais ou menos em torno de 2000 para 2001, eu lembro nitidamente, eu estava na antiga loja, na Saraiva, no Shopping Eldorado. Eu saía do trabalho, passava lá, eu sempre fui fã de comprar algum álbum novo, algum CD, mas sempre ligado ao rock, né? E aí eu lembro que um dia, assim, eu tava agoniado porque eu conhecia muita coisa, muito som, e eu sempre falava, putz, ainda não achei algo, queria ouvir algo diferente, né? E eu lembro que já tinha comprado alguns CDs de blues, né? Que o blues tá muito mais, assim, familiarizado, próximo ao jazz, né? Muito mais ligado, né? Só que ainda eu falava assim, putz, mano, parece que ainda não ouvi um som, assim, de guitarra que ainda realmente me agrade. E eu lembro que nesse dia na Saraiva, eu procurei na Saraiva. Antigamente você podia pegar o CD, colocar lá e levar e ouvir o álbum, né? E depois eles limitaram para você ouvir apenas 1 minuto de cada faixa, mas antigamente você podia ouvir o álbum até inteiro lá. E aí eu lembro que eu ouvi algumas coisas, várias, até de guitarristas que eu já gostava, eu ouvi alguns álbuns do Jimmy Page, que ele gravou com outros artistas, e eu ouvi e falava, putz, mas não, hoje eu não vou gastar esse dinheiro, o álbum era legal, mas eu não posso gastar esse dinheiro com ele hoje, e eu tava querendo algo assim, diferente. Eu lembro que nesse dia fiquei meio frustradão, porque eu fiquei lá umas 3, 4 horas dentro da Saraiva, tava quase pra fechar, né, assim, faltando, tipo, o shopping fecha às 10, né, já era tipo umas 8h30, eu tava lá, sei lá, desde as 5 horas da tarde. E aí na hora que eu tava indo embora, assim, que já tinha desistido, eu falei, vou embora. Aí eu lembro que eu saí da loja, quando eu tava passando pelo corredor do lado, na vitrine, eu vi um álbum, que tinha um guitarrista, e lá tava escrito assim, George Benson, nunca tinha ouvido falar. Mas só que chamou a atenção 2 coisas, né? Ele tava assim com uma guitarra nas costas, fazendo tipo uma cara de mal, mas o que me chamou muita atenção foi o valor. Eram R$ 72,50. R$ 72,50 na época era muito dinheiro para mim, porque o meu salário na época era R$ 150. Então era metade do meu salário.
E eu olhei e falei, nossa, mano. Aí eu olhei, fiquei olhando, falei, pô, um guitarrista. Voltei pra dentro da loja, fui, peguei o CD, tirei assim da vitrine, olhei, era um álbum duplo, né, uma coletânea. Eu olhei assim e falei, caramba, que som que deve ter aqui dentro, né, mano? Esse cara tá com uma guitarra, e não era uma guitarra tradicional, né, que eu costumava ver, uma guitarra semiacústica. Aí eu falei, putz, mano, deve ser blues isso aqui, alguma coisa ligada pro blues, né? E aí eu falei, vou ouvir. Porque, mano, caro pra caramba esse álbum, né, mano? Era metade do meu salário, né? Não sei se era muito caro ou eu ganhava muito pouco na época, mas, né? Aí eu peguei e fui ouvir. Eu lembro que tava lacrado, aí o cara pegou e falou assim, você vai levar o álbum? Porque ele tá lacrado, né? Ele todo, é um álbum bonito, assim, de papelão, né? Tudo, vinha com um livrinho e tal. Aí eu fiz assim, se eu gostar eu vou, por isso que eu quero ouvir. O cara também não queria abrir, ele falou, não, tá certo, porque era a regra da Saraiva, você podia abrir. Eu ouvi. Aí eu lembro que eu ouvi a primeira música, que era Shadow Dancers. Putz, foi muito louco, assim, porque a primeira vez que eu ouvi a música, eu falei assim, caramba, mano, esse som era o som que eu procurava, era um som diferente do que eu tava acostumado a ouvir. Não que era melhor ou pior do que o rock, mas era diferente. E tipo, eu ouvi isso e falei, caramba, mano, que louco. Eu lembro de ter ouvido essa primeira música ela inteira, aí eu ouvi as 2, 3 primeiras músicas, e aí, tipo assim, eu já fiquei... já comecei a ficar afobado e falei, meu, eu vou levar esse CD. Só que era R$75, ou R$72, né? E eu falei assim, caramba, 70 pau isso aqui. Mas eu fui ouvindo, aí só que já fui pulando, fui ouvindo uns trechos das músicas assim pra saber, eu falei, meu, aí como era um álbum duplo, né? Eu falei, fui ouvindo rapidinho, falei, deixa eu ouvir o segundo pra ver qual é que é, porque às vezes eu posso comprar um outro CD desse mesmo artista, às vezes não vale a pena pegar esse aqui que é o mais caro, né? E aí eu fui ouvindo e pulei pra segunda faixa. Pra segunda faixa não, pro segundo disco. Aí eu vi o segundo disco, aí tipo já, putz, primeira música também desse segundo disco é uma música que eu gosto pra caramba. Já o primeiro álbum, esse álbum tava dividido assim, o primeiro era mais voltado pro jazz, né? E o segundo tava mais pra linha pop, né? Então o George Benson é um cara que ele tem uma trajetória assim, tanto no jazz e também como cantor, tocando, e tem música instrumental, tem música cantada, com letras. E aí esse segundo álbum tava mais para as músicas que mais voltadas para as músicas que ele cantava e para as músicas pop. Só que aí eu comecei a ouvir e falei assim, puta, mano, é um monte de música legal pra caramba, músicas que eu conhecia, mas eu não sabia que era ele, o cantor. Né? Eu não conhecia, sabia que era a mesma pessoa. São músicas que eu já tinha ouvido em rádio e tal. Mas eu lembro que em um determinado momento, assim, ouvindo o álbum, eu fiquei ouvindo assim, tipo, eu gostava de ficar lá sentado, aí você ficava lá com fone, você entrava naquele momento, né, de imersão, e eu sentado, e eu lembro que uma hora eu ouvindo, eu comecei a chorar ouvindo aquele CD. E eu falei, putz, mas não quero saber, esse álbum é meu, mano. E aí eu lembro nitidamente que o dinheiro que eu tinha deu certinho pra comprar o CD e comprar um lanche, que já tava tarde, e foi exatamente, fui lá e comprei um lanche, que acho que o lanche eram 5, 6 reais, eu comprei um lanche, o kitzinho ali, o combo, refrigerante e tal, e saí com esse CD. E esse CD do George Benson eu ouvi, assim, milhares e milhares e milhares de vezes, e ficava olhando aquele livreto com foto, e dali pra frente eu falei assim, caramba, só que eu era muito... aquela coisa do adolescente ainda, tal, tipo assim, não, o negócio é rock and roll, heavy metal, tal. Só que no segundo álbum dele não tinha nada disso, tinha um monte de música romântica, tinha umas músicas pop e tal. Mas só que ao mesmo tempo eu eu gosto muito, né, dessas músicas. E eu ouvi aquilo meio que na surdina, né, e depois com o tempo foi passando, eu fui perdendo esse lance do preconceito. Ah, não, porque eu só escuto rock, eu só podia ouvir rock. Eu comecei a ver que não tinha nada a ver isso aí, né? Pura bobagem, coisa de adolescente. E hoje eu gosto tanto da fase dele como pop, cantor, e gosto também muito da fase dele tocando jazz, e gosto também do rock, Black Sabbath, Led Zeppelin, enfim, das diversas bandas, Iron Maiden, que eu via muito, fui em shows. Então, mas ele foi realmente um divisor de águas assim pra mim, porque tipo... eu falei, caramba, mano, toda vez que eu escuto o som dele, dependendo de qual gênero tá mais ligado, tipo assim, porra, pra mim é fantástico, assim. E eu conheci ele por esse acaso, curiosidade, até porque o CD era muito caro na época, foi
Foi aí que eu conheci. E de lá pra cá, foi o cara que fez com que eu começasse a ouvir mais a música, não a música instrumental, porque eu já ouvia bastante, mas eu comecei a ouvir mais jazz por causa de George Benson, né? Foi através dele que eu fui acabando conhecendo outros artistas de nome, não preciso nem falar aqui, são diversos, mas eu fui começar a ouvir jazz, me dedicar e querer ter o Play Jazz por causa que eu comecei a ouvir George Benson, foi daí que veio toda essa minha paixão pelo jazz. Então, como esse amor que eu tenho assim pelo jazz, né, a música improvisada, a música criativa, improvisada, feita na hora, esse clima, esse espírito do jazz, veio através de eu ter conhecido George Benson, através do som que eu ouvi dele. Eu achei que na 100ª edição seria como eu falei lá no começo, né, pra mim todas as edições são especiais, mas a 100ª, nossa, 100, né, 100 edições. Um dos meus sonhos, né, no Play Jazz seria ter o George Benson tocando, né? Esse é o verdadeiro sonho. Gostaria que ele tivesse no Play Jazz tocando. Eu falei, toda vez que vier alguém aqui eu vou comentar sobre o tributo que eu quero fazer ao George Benson e se eles têm alguma relação com o George Benson, se gostam de alguma coisa ou não. E basicamente foi assim. Eu falei da ideia que eu queria fazer um tributo ao George Benson, queria saber se o artista X queria participar. E todos aqueles que queriam e foram falando, não, sim, pra mim a música que eu tenho como referência do George Benson é a música tal. Eu lembro quando eu falo de George Benson, eu lembro daquela gravação que ele fez com tal artista e tal. Então a gente começou a fazer o seguinte, toda vez que tinha a edição, que a gente transmitia uma edição, no final de tudo, que parava de transmitir e tudo, eu ia lá e captava um take gravando uma música ao tributo de George Benson. Mas eu falei assim, eu precisava agilizar. Aí eu peguei um dia no estúdio, separei um dia e fiz da mesma forma com que eu fiz o Festival dos Duetos. Marquei um horário para cada um chegar. E aí tinha uma gig formada e cada hora chegava um guitarrista para participar. Então foi também... Tinha alguns takes já gravados de edições passadas e teve um dia que eu separei e se não me engano, foram 7 guitarristas que foram lá participar. Aí então teve uma única banda e cada guitarrista vinha lá e tocava a sua música, que ou ele era a música que ele tinha como referência, ou que a gente conversando e falando, seria legal tocar essa e tal. Então assim, foi um outro festival que acabou se tornando, né, devido a estar em tantas pessoas envolvidas, e essa foi a 100ª edição para George Benson, um artista que eu considero o divisor de águas. Eu vou começar pelo óbvio. Nós estamos aqui, você provavelmente está assistindo através de uma rede social, então melhor forma de ajudar, a primeira forma de ajudar é curtir, seguir nossas páginas Facebook, Instagram, YouTube, não só seguir, curtir, dar um like, compartilhar, comentar, interagir com a gente, isso tudo ajuda, todo mundo sabe como funciona as redes sociais, então se você interagir com a gente vai ajudar muito, se compartilhar vai ajudar muito mais. Ao você fazer isso, você não está me ajudando, você não está ajudando especificamente o Play Jazz, você está ajudando todo mundo que está envolvido, todos os artistas, e está ajudando as pessoas a ouvirem outras coisas, a conhecerem novos sons, isso é maravilhoso. Esse som pode resgatar diversas pessoas ou fazer com que pessoas tomem decisões igual eu tive ouvindo um som numa determinada data que fez eu chegar onde eu estou hoje fazendo Play Jazz. Então isso já aconteceu diversas vezes, pessoas falando que estavam sendo transformadas. Depois de uma edição, alguém chegar para mim e dar um testemunho, mano, esse som transformou minha vida, muito obrigado por ter feito esse projeto. Já teve vezes que acabou a edição que eu falei assim, hoje foi meio devagar, vieram poucas pessoas e apareceu uma pessoa que eu nunca vi na vida, falou, você que faz esse evento, muito obrigado, nossa, tô super feliz, eu nunca ouvi esse tipo de som e, cara, obrigado, quando que vai ter mais? E depois as pessoas voltarem, então assim, isso é muito gratificante. Se você compartilhar e levar isso, você pode ajudar a gente a atingir cada vez mais pessoas. Temos as lives, né? A gente tem as lives que são transmitidas através do YouTube, também transmitimos pelo Facebook, mas geralmente agora está sendo pelo YouTube.
Então, toda live a gente deixa uma chave Pix descrita no post, ou às vezes aparece na tela, QR Code, você pode contribuir com essas lives. Esse dinheiro dessa live é revertido para o Play Jazz, também para aqueles artistas que estão no dia participando. Então, rede social, lives, e estamos voltando em breve, já estamos com as edições presenciais, né? E então você também, uma forma maravilhosa, que é a mais legal que eu acho de você contribuir, é você estar presente, estar lá no dia do som, do evento. Aquele que não pode, felizmente, fica só pela virtual, pelas lives, mas aquele que pode estar presente, a gente sempre vai estar dizendo endereço, horário, com antecedência. Então você se programar, chamar alguém para ir lá assistir, prestigiar, isso ajuda a gente a fomentar a arte, fomentar a música nos polos, em várias regiões onde a gente está passando. Temos uma outra forma também de poder contribuir, temos essas canecas aqui do Play Jazz, temos CDs dos artistas, tem muita gente que ainda gosta de ter o CD, eu sou um deles, então assim, você pode comprar o CD dos artistas, no caso do CD dos artistas você não está ajudando diretamente o Play Jazz, está ajudando o artista, mas se estiver ajudando o artista, está me ajudando também. Então eu tenho lá comigo guardado diversos CDs, estão lá disponíveis para venda, você pode entrar em contato comigo ou entrar em contato direto com o artista também. E se você também quer ajudar financeiramente o projeto para a gente realizar até essa gravação, essas edições, as edições virtuais, a gente não tem apoio de governo, não tem apoio financeiro de empresas, então é geralmente o apoio dos amigos. Então se você quiser contribuir financeiramente, pode entrar em contato comigo por inbox. E se também não tiver essa forma financeira, você quer contribuir de alguma forma que você acha que seja algo válido, que você queira contribuir, então caso você tenha alguma ideia, algo que seja interessante, pode me chamar, a gente conversa e vai ser muito bom ter a ajuda de todos para propagar a música. Para encerrar, quero agradecer a você que assistiu esse bate-papo, esse monólogo. Queria agradecer, muito obrigado você que já nos acompanha, você que nos conheceu agora, seja muito bem-vindo, e mandar um abraço especial, um grande abraço para o meu querido amigo André, Guitar Experience, para toda a galera aí envolvida que também faz esse projeto aí com a música muito foda, e mandar um abração aí os parceiros, Adega do Baguinho, Bagão e Baguinho, que é onde a gente realiza as edições presenciais. Mandar um abraço aí para Clínica do Deficiente Musical, também tem aí no Facebook e no Instagram, @Clínica Deficiente Musical. Tunta, um abraço, sempre nos ajuda compartilhando tudo que a gente está fazendo e está sempre nos apoiando. Um abraço pro meu querido Marcos Aquino, da Luthieria Aquino. Em breve vai ter mais novidades aí, Play Jazz e Aquino. A escola Instituto Central Musical de Embu-Guaçu, onde também realizamos edições do Play Jazz no presencial, e vamos voltar em breve, né? E agradecer aí o Jeff Lacerda, o Jeff Lacerda foi que proporcionou essas lives, essas edições virtuais, abrindo as portas do estúdio dele, o estúdio All Stage. Então, um grande abraço aí pro Jeff. Toda essa galera que eu tô falando, vou deixar link descrito aí no final, o arroba de todo mundo, quem quiser seguir. E sem contar que eu tenho que agradecer imensamente, mais uma vez, muito obrigado a todos os artistas que participaram, né, desde lá da primeira edição até essa 100ª edição. Eu só tenho a agradecer e é isso. Muito obrigado e valeu, e vamos de som.